Hoje é uma terça-feira. É aqui quando estamos na Vibe Mundial, através dessas ondas milagrosas da Vibe Mundial, celebrando saúde. Saúde. E para falar de saúde, meus caros, obrigatoriamente eu tenho que falar de doenças. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Tenho uma formação médica, através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Muito bem, eu venho aqui sempre falar sobre dores crônicas, né? Quem não teve uma dor, né? Quem não teve várias dores? Quem não sofre atualmente com muitas dores, né? Entende? Eu sempre repito também. O maior faturamento da indústria farmacêutica se chama fabricação de analgésicos, né? Porque a dor é universal, está no mundo inteiro. Entendeu? E o sistema músculo-esquelético é o campeão de produzir dores no corpo humano, né? Eu diria que cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra decorrem de transtornos do nosso esqueleto, esqueleto no sentido amplo, né? Ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações. Entendeu? É disso que nós cuidamos. Disso que nós cuidamos. Dor de cabeça, dor no pescoço, dor na nuca, dor nos ombros, braços, cotovelos, punhos, mãos, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor ciática, dor nos quadris, dores nos joelhos, tornozelos ou pés. Qualquer geografia, em qualquer localização do corpo humano, pode acontecer uma dor que se origina de um transtorno do nosso esqueleto. Entendeu? Mas, também repito sempre, tem que haver critério médico, né? Um câncer de pâncreas pode dar dor lombar. Um câncer de próstata pode dar dor ciática. Um câncer do ápice do pulmão, chamado Pancoast, dá dor no pescoço. Então tem que ter um critério médico. Tem que ter um critério médico. Entenderam? Muito bem. Mas, vejam vocês, eu um dia me perguntei, né? Eu tinha uma formação médica, depois me especializei em traumatologia, que é o atendente dos pronto-socorros dos acidentados, né? Aqueles pacientes que sofrem acidente, quebram um braço, luxação, enfim. Emergência, a medicina das emergências, né? Depois me tornei um ortopedista, né? Então fiz uma residência médica em ortopedia, aprendendo cirurgia geral em primeiro lugar, depois operando ombro, quadril, joelhos, tornozelos, pés, mãos, punhos, entende? E até coluna vertebral. Mas eu me apaixonei pela coluna vertebral porque a coluna vertebral é uma caixa de segredos, né? Uma caixa de segredos. Eu já disse essa expressão e vou repetir. Em coluna vertebral, todas as constantes são variáveis. São variáveis. A dor muda de lugar. Entende? Cada paciente dói um lugar, dói de um jeito, entende? Entenderam? Dói andando, o outro diz, não, só dói sentado. O outro diz, não, só dói quando eu ando. O outro diz, não, dói quando eu deito. O outro diz, não, só me dói sentado. Vocês entenderam? Um diz, dói só a perna esquerda. O outro diz, não, dói a direita. O outro diz, dói as duas pernas. Vocês entenderam o que eu escuto todo dia nas minhas clínicas? Todo dia, das 9 da manhã até as 5 da tarde, de segundas às sextas-feiras, direto. Eu não almoço, eu vou direto. Uma consulta de hora em hora. Entende? E aprendi a não almoçar, eu não sinto fome na hora do almoço. Entende? Então, meus caros, esse é meu dia a dia. Entende? Esse é meu dia a dia. Então, por conta disso, né, eu me tornei um especialista em dores, porque uma vez que eu me apaixonei pela coluna vertebral, dificilmente chega uma coluna vertebral na minha clínica que não está acompanhada de muitas dores. Entende? De muitas dores. Então, veja, eu sou um cirurgião de formação, mas eu procuro evitar a cirurgia,
né? Evitar. Não esqueça, vou repetir porque é importante. A medicina é uma ciência de possibilidades, mas não de certezas. Não quer dizer que você vai consultar um serviço médico e você vai obter a tão sonhada cura. Não, não. Existe a possibilidade de você conseguir a cura, mas não a certeza. Entenderam? Então o médico não vende cura. O médico não fala essa palavra cura. É uma palavra de grande responsabilidade. Cura, quem fala muito são os curandeiros, né? Fuja deles. Entenderam? Então, veja, tratar de dores crônicas, meus caros, é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Porque eles chegam, né, contando já uma novela cheia de capítulos, né? Ah, doutor Rui Mercúrio, já fui em vários médicos, vários serviços médicos, e a minha dor não some, eu tenho uma dor aqui na região lombar que vai mais para a direita do que para a esquerda, e pega a perna direita, entendeu? Eu tenho dormência, cãibras, formigamentos, inchaços, entende? Mas ninguém resolve, entende? Fiz todos os tratamentos possíveis e imagináveis, ninguém resolve. Eu vim aqui saber o que você pode fazer por mim. Entende? São desafiadores, né? São desafiadores. Então veja. Eu me formei médico na Escola Paulista de Medicina. E como me apaixonei pela ortopedia, né, eu estava intimamente ligado ao departamento de ortopedia da Escola Paulista de Medicina. Mas no meu tempo, tinha um professor, que não vou dizer o nome, ele era uma sumidade em ortopedia, mas sabia muito pouco sobre coluna vertebral. Ele detestava o Rui Mercúrio, porque o Rui Mercúrio sempre perguntava sobre coluna. E ele não sabia muito bem responder sobre coluna. Mas sobre ombro, quadril, joelho, tornozelo, os pés, entende? Ah, ele era uma sumidade, entende? Uma sumidade. Mas sobre coluna eu não gostava muito. Então eu tive que expandir meu conhecimento além da Escola Paulista de Medicina, né? Então eu busquei 2 serviços, aliás, 3 serviços médicos eu busquei. Um na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, onde tinha um grupo lá que eram estudiosos de problemas de coluna vertebral, né? E eles faziam umas reuniões científicas, apresentando casos difíceis, e punham a julgamento dos médicos da plateia, cada um expunha o que faria com aquele problema tão difícil, né? Que caminho faria para descobrir o diagnóstico e eventual tratamento para resolver aquilo. E também, muitas vezes, o doente estava presente lá, né? Era verdadeiramente uma junta médica com vários médicos especialistas em ortopedia, em coluna, e o paciente presente, ouvindo todas as opiniões. Muito bonito, lá na Escola Paulista de Medicina, né? O catedrático que fazia essas reuniões, infelizmente, morreu. Não sei se ainda faz essas reuniões. Mas eu estive lá presente muitas vezes. Não participei de cirurgias lá, porque eu era um estagiário, eu era uma pessoa, vamos dizer, um convidado para participar da equipe. Eu fazia também ambulatório. Ambulatório é aquilo que se recebe o paciente com suas queixas, né? E se encaminha para exames de imagem ou para tratamento cirúrgico ou não cirúrgico. Cirúrgico ou não cirúrgico. Mas eu podia assistir à cirurgia, mas não podia participar, né? Porque eu não era um residente da Santa Casa, não era da Escola Paulista de Medicina. Entendeu? E, vejam vocês, então eu fui buscar conhecimento na Santa Casa de Misericórdia, fui buscar conhecimento na América, nos Estados Unidos da América do Norte, onde tinham alguns serviços que se dedicavam à coluna vertebral. Em várias cidades americanas que eu estive, onde havia algum serviço ensinando sobre coluna vertebral. Lá também nos Estados Unidos da América, participei de ambulatórios, participei de aulas
de discussão de casos difíceis, mas também lá eu não podia operar, não podia fazer cirurgia de coluna. E também, aproveitando a oportunidade, que eu estava nos Estados Unidos da América, eu fiz um curso intensivo sobre diagnóstico por imagem. Ou seja, eu fui estudar, sem ser radiologista, eu fui estudar sobre radiografia, sobre ultrassom, sobre densitometria óssea, sobre tomografia computadorizada tridimensional, sobre ressonância magnética. Eu fui lá estudar sobre isso. Entende? Porque isso era a chave para eu fazer diagnóstico. Eu tinha que me especializar nisso. Entende? Então eu fiz esse curso todo. Então eu lembro bem de algumas palavras das aulas que eu recebi nos Estados Unidos da América. Doutores, o expositor, né? Doutores, veja. Pense uma vez para não operar a coluna. E pense 10 vezes para decidir operar uma coluna. Entende? E jamais, olha só, hein, que eu ouvi, de quem realmente era mestre, e jamais opere uma coluna só por causa que ela dói. Não opere uma coluna só por causa que ela dói. Eu aprendi isso nos Estados Unidos da América. Entenderam? Depois, eu frequentei um serviço de coluna que tinha no Hospital Sorocabano, em São Paulo, que tinha um cirurgião que aprendeu a operar nos Estados Unidos da América e que operava muitas colunas no Hospital Sorocabano. Entende? E fiquei lá com ele uns 2, 3 anos, aprendendo a operar sobre coluna vertebral. Eu estava tão bom nisso que muitas vezes ele ficava na sala dos médicos batendo papo e eu ficava operando a coluna junto com a assistente dele, que sempre ajudava a cirurgia de coluna. Entende? E muitas vezes, veja que incrível naquela época, né? Agora não. Muitas vezes eu vi isso. Ele operava 3 colunas no mesmo dia. Saía de uma sala de cirurgia, pulava para outra, operava outra coluna, pulava para outra para operar outra. Era uma coisa incrível, entende? Incrível. Por conta disso, eu desaprendi a almoçar. Não tinha como tempo para almoçar. Que almoço? Isso é um luxo. Entende? Então, hoje eu não almoço, não aprendi a não almoçar. Pula para um lado, pula para o outro, prepara aquele doente. O outro já vai sair da sala, põe o outro. Entenderam? Então, vejam bem. Eu completei os meus estudos numa coxa de retalhos, aprendendo um pouco aqui, um pouco lá, entenderam? Porque não tinha no Brasil um serviço completamente desenvolvido para operar a coluna vertebral. E naquela época, né, estavam se iniciando os diagnósticos por imagem de tomografia computadorizada, ultrassom, ressonância magnética, entende? Com esses acessórios, com esses equipamentos, era mais fácil fazer diagnóstico. Porque o mal, meus caros, né, a missão do médico é fazer diagnóstico, entende? O tratamento é uma decorrência. Eu faço diagnóstico e aí trabalho com fisioterapeutas. Olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. E fico lá assistindo na minha clínica. O trabalho deles. Entende? Cada sessão que eu faço de tratamento, que inclui fisioterapia, mas não é só fisioterapia. Não, é aula de ginástica, alongamento, RPG, pilates, Rolfing, várias técnicas, entende? Que são uma verdadeira bioengenharia do esqueleto. Entende? Como eu falei já outras vezes, o maior vilão do nosso esqueleto é a força da gravidade, que te empurra para baixo, te esmaga todo dia da tua vida. Por isso você perde a altura. E em perdendo a altura, você desnivela o corpo, desnivela os ombros, a bacia, entende? Ou seja, o maior diagnóstico que eu faço, o mais comum, o mais frequente diagnóstico que eu faço na clínica se chama deformidade. Eu digo, o seu esqueleto está se deformando. Por deformidade, há uma compressão das raízes nervosas e
Dor. Dor. Como nós temos raiz nervosa no corpo inteiro, depende de onde há a compressão. Ah, é no pescoço. Então pode doer o pescoço, pode doer o braço, pode doer a nuca, ou pode ter dor de cabeça. 75% dos problemas de coluna cervical dão cefaleia, dor de cabeça, por irradiação. E a dor de cabeça, meus caros, veja o que eu vou falar. A natureza, ou seja, o Criador, né? O que ele fez? O cérebro é um órgão muito nobre, talvez o mais importante do corpo humano, porque ele comanda até a respiração e os batimentos cardíacos. O cérebro é o mais importante. Então o Criador pôs o cérebro no estojo ósseo, rígido, muito bem protegido de tudo, de impactos, de traumas. E as raízes nervosas que se irradiam pelo corpo todo, ele fez percorrerem um canal vertebral. O que é o canal vertebral? As vértebras têm um buraco. A superposição desses buracos forma um canal, onde correm todas as raízes nervosas que se distribuem aos pares pelo corpo todo. Pelo corpo todo. Então, o que acontece? Pinça uma metade no tórax, na coluna torácica ou dorsal. Ai, dói aqui a costela. Do lado esquerdo só, doutor Rui, do lado direito não dói nada. Ah, pinçou aqui uma raiz no pescoço. Ai, doutor Rui, tenho dor de cabeça, dor no pescoço e irradia no braço esquerdo, a dor. Tem dormência, câimbras, perda de força. Então, como a coluna tem uma centena de articulações, imagina vocês a variabilidade de sintomas que pode acontecer, dependendo do desalinhamento ou da deformidade que está acontecendo. Entende? Um chega e diz, dói tudo. Ou diz, não, só dói o braço direito, ou só dói a perna direita, só dói... Então, é terrível. Então, agora eu vou aproveitar essa exposição para dizer a vocês sobre operar uma coluna por causa só de dor. Ah, tem dor. Então, eu atendi um paciente, agora, nesses dias anteriores, agora, 46 anos, jovem, fez 3 procedimentos cirúrgicos de coluna para tirar dor e não tiraram a dor dele. Ele veio no meu consultório, disse, doutor Mercúrio, fiz 3 procedimentos e não tiraram minhas dores. E agora indicaram um 4º procedimento cirúrgico. 4º, com 46 anos. Entende? Imagina a cabeça desse doente. Né? Entende? Quem que aguentaria uma situação dessa? Essa incerteza. Faz parte da coluna. Não é incompetência do cirurgião, não. Cirurgião que mexe em coluna, é óbvio que ele tem habilidade para fazer isso. Quem que vai mexer numa coluna sem habilidade? Né? Eu, para operar uma coluna, eu fiquei 2 anos ajudando o cirurgião de coluna. É igual o piloto e o copiloto do avião. Entende? Piloto e o copiloto. Entende? Depois você vai, aos poucos, você vai operando sozinho. Entendeu? Então, eu vejo. Eu aprendi, já falei, vou repetir pela 3ª vez, aprendi nos Estados Unidos, na América, em cursos muito adiantados de coluna vertebral. Doutores, pense uma vez para não operar e 10 vezes para cirurgia. Então, veja, por causa só de dor, é muito complicado se operar uma coluna. Só de dor. Eu operei uma garota de 11 anos. 11 anos. Coluna toda, de cima a baixo. 11 anos, com uma escoliose e um desvio de coluna muito grande. Escoliose é aquela curvatura anormal de coluna. Essa escoliose estava dando uma deformidade no tronco dela. Essa deformidade está comprimindo o coração. Estava comprimindo os pulmões e começou a comprimir os rins. Então, isso era um prato cheio para insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e insuficiência renal. Os órgãos eram perfeitos, mas estavam esmagados. Como que iam funcionar bem? Funcionar mal. Entendeu? Então, a indicação era precisa, eu tinha que operar. Entende? Não tinha que pensar, vou operar daqui 3 meses ou daqui 1 ano. Não, tem que operar logo. Porque a menina está crescendo, a deformidade vai aumentar. Entende? Entende? Então, eu tive que operar.
Então, vejam vocês, é temerário, é temeroso, temerário. Operar uma coluna e dizer assim, vou operar a tua coluna e tirar a tua dor. Não, não, não. Só vou operar uma coluna por causa de dor, só de dor, se o doente estiver ciente que eu vou operar para tirar a dor, mas sabe Deus se a dor vai embora. Só por causa de dor. Eu atendo vários pacientes que se operaram, não conseguiram sucesso na cirurgia, eu trato sem cirurgia e resolvo. Entenderam? Muitos, vários pacientes. Entende? Então, a coluna é assim, meus caros, ela é uma caixa de segredos. Todas as constantes são variáveis. Não tem constância. Tem um autor americano que diz assim, a única constância da coluna é a sua inconstância. Ou seja, é totalmente, tem altos e baixos, variados, um doente não é igual ao outro, um tratamento funciona bem para um, não funciona para outro. Entende? Quando o tratamento dá certo, é o céu, né? Ah, eu me operei da coluna, tirou a dor. É o céu, então ele é um propagandista da cirurgia. Agora, esse paciente que eu atendi 3 cirurgias sem sucesso, você acha que ele vai fazer propaganda da cirurgia para tirar a dor? Não, ele vai falar para a turma, não opera aí. Sem falar que existem alguns desastres também, né? Desastres de cirurgia de coluna que causa paraplegia. Né? A gente vai para a cadeira de rodas, entendeu? Mas, felizmente, isso hoje é uma raríssima ocorrência. Felizmente. Antigamente era mais frequente. Entendeu? Então evoluiu não só a cirurgia de coluna, como evoluiu a anestesiologia. Né? As técnicas anestésicas e as drogas anestésicas. Entenderam? Muito bem. Mas, vejam vocês, sou cirurgião de coluna, mas eu procuro não operar. Não operar. Tentar uma solução não cirúrgica. Entenderam? Não cirúrgica. Em modéstia à parte, tenho conseguido bastante sucesso em tratamentos não cirúrgicos. Entende? Muito bem. Se quiserem conhecer a minha clínica de dores do sistema músculo-esquelético, eu tenho uma clínica na Avenida Giovanni Gronchi, 1470, bairro do Morumbi, em São Paulo. Pertinho do estádio do Morumbi e do Hospital Albert Einstein. A outra clínica fica na Avenida Pacaembu, 1024, perto do Hospital Samaritano. E perto, não longe do estádio do Pacaembu. Telefones comuns de minhas clínicas. Fixo, 3661-4243. Celular comum de minhas clínicas, 119-7082-8015. Emergências, quem tem dor tem pressa. Emergências, 119-3014-8888. Muito bem, estamos encerrando a primeira metade da jornada de hoje. Prometo voltar daqui a pouco, em alguns minutos. Até já.